Situação grave envolvendo Poatan após a luta. Algumas questões trazidas pelo Tom Aspinall, Chael Sonnen, Sean Brady e Michel Pereira, o paraense voador, e Dana White. Vamos escutar aí. Alex Pereira não é um chorão. E Alex Pereira não reclama das coisas e nem dá desculpas depois da luta. Então eu tenho que acreditar que ele realmente acredita nessas coisas. Você sabe, eu tenho que acreditar. Alex Pereira veio à tona reclamando de Herb Dean sobre os golpes na nuca. É um pouco difícil de falar agora, mas parece que toda vez que Ciryl Gane luta, a gente está falando sobre alguns golpes ilegais e de muitas faltas cometidas durante a luta. Eu não estou dizendo que ele é um lutador sujo, mas você acha que a próxima vez que Ciryl Gane lutar, a gente vai ter que ter um árbitro muito presente no momento que esse cara fizer alguma coisa? Eu acho que toda vez que alguém luta, o árbitro deveria estar de olho no que acontece. Eu digo isso o tempo todo e vou dizer de novo. Nenhuma arbitragem foi perfeita. Poderia ter sido na NBA, poderia ter sido num jogo da NFL. Em algumas lutas, definitivamente nunca é perfeito. Você não acha que é alguma coisa com Ciryl Gane ou você acha que simplesmente esse é um esporte caótico e isso é o tipo de coisa que acontece? Bom, eu acho que qualquer um que assistir a luta é inegável, o Pereira tomou sim alguns golpes na nuca, mas no meio da ação, você sabe, quando os caras estão tentando sair de uma situação, algumas coisas acontecem, algumas delas são algumas faltas e talvez o Herb Dean deveria ter dito: ei, presta atenção, você socou na nuca, você sabe, ter alertado, feito alguma advertência. O que eu te posso falar com toda certeza é isso. Alex Pereira não é um chorão. E Alex Pereira não reclama das coisas e nem dá desculpas depois da luta. Então eu tenho que acreditar que ele realmente acredita nessas coisas. Então esse foi aí o pronunciamento do Dana White sobre a polêmica. Tá aí, ó, múltiplos golpes na nuca, só não vê quem não quer. Até o próprio CEO da companhia agora admitindo que realmente a arbitragem estava errada, que deveria ter sido feita uma advertência. Mesmo que não gere nenhuma sequela ou algo permanente, com certeza compromete o desempenho e a recuperação do atleta. Mas é claro, é muito mais fácil negar e falar que o cara tá chorando, né? Eu trago pra vocês um caso aí que tá bem em voga agora por conta dessa polêmica. É o caso desse boxeador aí, ó. Olha aí o cara, ó, bonzão, sadio, sorridente, fazia o que amava, ficou tetraplégico, tá aí um dos momentos em que ele é atingido. Isso daí, pessoal, não é sobre você gostar ou não do Poatan, sobre você gostar ou não do lutador, querer ou não que ele ganhe, achar ou não que isso mudou o resultado da luta. O que a gente está tratando aqui é sobre interrupções de sonhos, tá? A gente está tratando de interrupção de sonhos, de vidas que poderiam ter continuado de outra maneira. Essa é a questão. É muito fácil para quem está fora desse esporte, para quem nunca sequer pisou num tatame, para quem nem vai subir ou competir em alto nível. Muito fácil a gente olhar os caras e julgar. Não tem problema nenhum você não querer se envolver com esporte, não querer praticar, não querer competir em alto rendimento e alto nível, ou mesmo no nível amador. Mas não aponte o dedo pro alto rendimento, sendo que você não sabe o que esses caras passam para chegar ali. Só para vocês verem que não se trata de revogar o resultado. Porque tem gente que ainda não entendeu que não é sobre o resultado da luta, não é sobre o desempenho dele. Cara, eu só tô aqui pra evitar uma tragédia. É só isso. A gente vê acontecendo as coisas, entendeu? Vai esperar acontecer pra tomar atitude. Eu não tô aqui pelo resultado não, cara. Já foi, a luta já foi. Perdi a luta, entendeu? Posso ter outra oportunidade. Assim como eu sempre fiz, posso recuperar, posso voltar melhor. O que eu só tô evitando só uma tragédia. As pessoas, eu tô falando, só que ninguém tá dando ouvido. E quando acontecer, vão culpar quem? O árbitro? Aí vão culpar o árbitro pra não assumir a responsabilidade? Pô, a comissão, ela tem que tomar uma atitude, pô. Vocês veem que não é algo exclusivamente do Pereira. Coisa que já foi apontada por John Jones há muito tempo. Vou traduzir para vocês aqui uma fala dele. Eu não quero que um golpe como esse passe despercebido. Eu notei esse padrão nas lutas de Ciryl Gane, ele ataca a nuca das pessoas em diversas vezes. Não quero nenhum tipo de jogo sujo ou trapaça acontecendo nessa noite em que nos enfrentarmos. E a luta de Taito Iwasa, onde o golpe decisivo foi um golpe na nuca também. É um meio que ele acha para realmente desconfigurar a situação atual da luta. Aí, ó, visivelmente caído, visivelmente já potencialmente raspado, né? E ele pega ali, né, segura na grade para não cair. Vários socos na nuca. De novo aí, ó. É engraçado que não é um só, né? São vários. É realmente para tirar o adversário ali do seu estado responsível. Aí Júnior Cigano, ó.
Tá vendo que sempre é o golpe decisivo? É o golpe que faz com que o cara se prostre. Aí ele reclamando, falando algo como: pô, o seu cotovelo atingiu a minha nuca. Você me tirou do ar por causa disso. Eu caí por causa disso. Aí a carinha que ele faz aí, ó. Ele fica com essa cara aí, ó. E nada acontece, entendeu? Aí uma das mais recentes, o campeão Tom Aspinall. Pra quem achava aí, meu, que o cara tava pipocando, cara, o olho do cara tá esquisito até hoje, mano. Você se ligou aí, ó? Parece que tá meio branco lá dentro, cara. Fora o hematoma, né, externo mesmo. Esquisito pra caramba. Então, pô, os lutadores estão sendo realmente prejudicados aí pela postura de Ciryl Gane. Quanto tempo faz que o Aspinall não tá parado aí? Não me lembro agora. Se alguém se recordar, pode deixar nos comentários. Deixa mesmo, pessoal. A gente tá trocando ideia aqui, entendeu? É a minha opinião e eu quero ouvir a opinião de vocês também. Gosto de falar com vocês no comentário, discutir, pô, trocar ideia. Mas não tem problema não, porque o Aspinall já descobriu o segredo, pô. Foi desafiado aí pelo Gane pra revanche em Paris, setembro. E o cara já topou, por quê? Porque ele tem uma arma secreta dessa vez. Ele vai vir preparado. Ó como o homem tá. Chama. Isso aí é o kit anti-Gane, mano. Paris in September, eh? I'll do that. I'll do that, let me know. Presta atenção nisso daí. Mas uma coisa eu falo, né? Se não fosse esses golpes aí na nuca, talvez seria, eu não diria o resultado. Ah, eu ganharia, não sei, mas seria diferente a luta. Talvez duraria mais, porque com todos aqueles golpes fortes, cotovelada, soco na nuca, ainda consegui levantar. E quando ele veio, eu comecei a atacar ele ainda, rebater ali o soco dele. Então eu acredito que se eu não tivesse tomado aquele soco, porque quando eu tava ali por baixo na perna dele, eu tava meio que raspando ele ali, tentando inverter, e aí ele tava numa posição não muito confortável, foi onde ele atingiu mais esses golpes, né? Então eu acredito que se eu não tivesse tomado esses golpes, talvez eu levantaria mais recuperado. Vocês se ligaram? Olha esse momento aí, ó. Então sentiu o jab, isso daí é claríssimo, sentiu o jab, caiu nas pernas ali num single, certo? Ele ia fazer a progressão, ele fez um scramble, começou a progredir ali. O Ciryl Gane estava quase quedado aí, sem base nenhuma. Uma perna agarrada e a outra ali flutuante. O que o Poatan provavelmente ia fazer aí? Ia progredir aqui, ó, continuar indo pra frente ou até mais, tirar essa mão direita aí do single, progredir para um double leg, certo? Só que no momento em que o Gane percebe isso, óbvio, a mãozinha dele ali já levantado, plam, cotovelo na nuca, direto. Então assim, pessoal, esse tipo de ilegalidade muda sim o resultado da luta, cara. Outro cara que deixou explícito aí a situação também é esse cara aí, ó, Sean Brady. Soltou o verbo no podcast aí e falou o que acha. Agora algo que eu vou dizer, aqueles golpes na nuca. O Gane é um lutador sujo. Você acha que ele realmente faz isso de propósito? Eu acho que sim. Você se lembra quando ele lutou com Taito Iwasa? Uma das sequências finais, ele literalmente martelou a nuca do cara. Ele aproveita quando a cabeça do cara tá baixa, ele literalmente ataca a nuca. Tipo, ele tá fazendo isso de propósito. Você acha que é por isso que o Pereira perdeu? Ok. Você já foi atacado na nuca? Não. E você, já foi atacado na nuca? Sim, quer dizer, não. Ser atacado na nuca quer dizer, existe um motivo pelo qual as regras são como elas são. Isso balança você de um jeito diferente. Não tô dizendo que, por exemplo, eu apostei no Gane, eu apostei que o Gane iria vencer. Parecia que ele ia ferrar o Pereira de qualquer jeito, mas aqueles golpes na nuca você tenta se manter acordado, mas você simplesmente está embriagado, 100%. Você está embriagado, você está tonto. E aí você não consegue fazer muita coisa mesmo. Quer dizer, cara, eu já levei uns golpes na nuca durante uma luta e isso muda as coisas. Definitivamente isso muda as coisas. O Pereira tá expondo tudo isso aí pra fora. E o próprio Herb Dean também postou seu próprio vídeo. Mas assim, cara, o Pereira postou fotos da nuca dele. E tem literalmente um caroço exatamente no lugar que o Herb Dean disse que não era pra bater. Bom, se você tem um caroço na sua nuca, cara, é o que é. As coisas são como são. Tem literalmente um caroço no lugar onde o Herb Dean disse que não era permitido bater. Aí as fotos ó, que o Alex postou. Vários caroços na nuca. Tem uma aqui que eu vou colocar em comparação com o lugar que o Herb Dean falou que não era permitido bater. É literalmente o meio do lugar aí, ó. É o mesmo lugar, cara. Sempre tem alguma coisa envolvendo esse cara, com o Gane. Sempre tem alguma coisa. Ele tá sempre enfiando o dedo no olho dos outros, atacando a nuca dos caras. Sempre tem alguma coisa.
Mas tipo assim, se você tem uma falta em outro esporte, isso não importa, uma falta é uma falta. Você tem que parar, você tem que parar. Especialmente numa sequência igual essa. Tipo assim, cara, a gente tem que parar isso, tem que acabar com isso. Outro cara que comentou também em tempo real o que aconteceu foi aí o campeão Tom Aspinall. Caramba, isso daí parece um pouco ilegal. Nossa, eles parecem muito ilegais agora. O que está acontecendo? Pois é, o cara é indignado. Chael Sonnen também não poderia deixar de falar. Escuta aí um pouco do que ele falou sobre a situação de Poatan e sobre tudo que ele vem falando. É um pouco complicado. Alex Pereira, que nunca reclamou de nada, simplesmente decide falar e reclamar de algo. Só isso deveria fazer a gente escutar ele. Eu trago isso daqui pra vocês porque o Alex simplesmente não reclama de nada. Alex Pereira é tão cruel e implacável quanto qualquer outro que já lutou esse esporte. Ele é tão cruel e implacável quanto qualquer pessoa que já tenha andado sobre a terra. De verdade, ele é um dos homens mais perigosos que já existiram. E ele mesmo assim está dizendo, isso aqui é errado. Isso não é apenas errado, mas eu vou procurar meus direitos. Eu percebo que só o fato de Alex Pereira estar falando não torna ele certo. Mas só pelo fato dele estar falando, ele merece com que nós o escutemos. Ele merece ser ouvido por nós. Nós vamos escutá-lo. Você não vai pegar o resultado, não vai tentar mudar? Não, pra mim não faz sentido. Pra mim não faz sentido, tá lá. Se ele se sente campeão, ok. Onde eu quero é minha revanche. É isso que eu quero, esse é meu foco. Manter no peso pesado, ter a minha revanche, minha oportunidade. E mostrar que eu posso vencer esse cara, entendeu? Jogando limpo, né? Ser profissional, é isso que as pessoas querem ver, entendeu? Eles não querem ver trapaça, entendeu? O Ciro ganhando numa posição daquela, porra, ele mata um cara, velho. Eu só tô evitando isso, velho. O que vai ter que acontecer para as pessoas tomar atitude, velho? O que vai ter que acontecer? Então vocês estão entendendo aí agora? Não tem nada a ver com cancelar a luta, com cancelar resultado, revogar, reverter. O cara sabe que perdeu. O cara tá comprando uma briga por ele, pelos filhos, por todos os lutadores que ainda vão continuar nesse esporte. Certo? É só isso, para mudar essa situação arbitrária de uma regra que não tá funcionando. Aí a gente tem agora o Michel Pereira, soltando o verbo aí também sobre Michael Bisping. E deixou aí no final do vídeo uma solução que eu achei até interessante. É uma oportunidade para o UFC se destacar em relação a outros esportes de combate. E aí eu quero a opinião de vocês aí sobre essa solução que ele vai deixar. Só o filé, e aí eu pego, entro na porra da internet e eu vejo um cara como é Michel Bisping, né? Um cara experiente que nem ele, antigão, falando merda do Poatan. Falando que o Poatan tá chorando, né? Falando só porque perdeu não sei o que e chorando. Rapaz, um cara que nem ele, experiente, falar uma coisa de um cara desse, sendo que o Poatan nunca foi de falar nada quando perdeu, quando ganhou. O cara sempre foi na dele. Aí agora, porque o cara tá reclamando de uma coisa ilegal, que foi um erro do juiz, um cara que nem ele, experiente, vem falar mal do Poatan. É por isso que ele tá aí, velho, todo cheio de defeito, velho, nem anda direito. Por quê? Porque a porra do MMA vai acabando com o cara. E é um golpe ilegal que faz essas coisas aí, deixa o cara aleijado, deixa o cara mongoloide. É por causa dessas porra aí, velho. Aí porque tem um cara que hoje é o nosso representante, tá reclamando, tentando defender nós, tentando ajudar a mudar o esporte pro esporte evoluir. Aí vem um miserável desse, um cara experiente como o Bispo, ele que sempre critica muito os brasileiros, não sei o que diabo é que ele tem não. O cara não tem raciocínio não, que o cara tá tentando melhorar uma coisa pros atletas, não é pra ele. O Poatan tá tentando fazer isso, não é pra ele. É pra todo mundo, cara, é pra melhorar o MMA. Aí vem um desgraçado desse falar mal do cara. Rapaz, que porra é essa? É por isso que o MMA tem que mudar. A luta não pode ficar na mão do juiz. Não pode. Quem tem que resolver a luta é o atleta. Se o atleta mereceu sair com a vitória, ele vai sair com a vitória. Se ele mereceu perder, mereceu. Mas aí vem um cara desse falar merda de um cara tentando evoluir o MMA. É isso aí, galera. Vamos pra cima e vamos tentar botar aí o MMA que nem no futebol. Levou um golpe legal, aconteceu alguma coisa, pede lá a telinha, o juiz vai lá ver e decide se continuar a luta, dá um tempo pro cara recuperar, ou se acaba a luta mesmo e dá como derrota. Valeu, vamos pra cima. Então é isso aí, pessoal. Isso aí é um pouco do contexto do que está acontecendo, um pouco do que eu acho que é justo para com o Poatan também. Queria a opinião de vocês aí, se acha que ele tá chorando, se acha que não. Acho que ficou bem autoexplicativo o vídeo aí, né? Só não vê quem não quer.